O sol mediterrâneo estava brutal ao meio-dia. O tipo de calor que fazia os paralelepípedos brilharem e levava os turistas a procurarem sombra. Limpei o suor da testa com as costas da mão, cuidando para não tocar o rosto com os dedos que cheiravam a alho e azeite. O cheiro impregnava tudo, a minha pele, o meu cabelo, o avental desbotado amarrado à minha cintura. Era o cheiro da sobrevivência, dos turnos de 12 horas no Bela Vista, das gorjetas que mal cobriam o aluguer do apartamento apertado que eu dividia com outras 3 raparigas. A mesa 7 precisa de água. Marco gritou por trás do balcão, a voz aguda de impaciência. Peguei o jarro, com a condensação fria na palma da minha mão, e atravessei o labirinto de mesas espalhadas pelo terraço do restaurante. O Bela Vista não era sofisticado, com tinta a descascar nas persianas, cadeiras que não combinavam, toalhas de mesa xadrez que já tinham visto dias melhores, mas tinha uma vista para o porto que os turistas adoravam. Essa vista era a única razão pela qual estávamos sempre ocupados. A única razão pela qual eu podia me dar ao luxo de comer na maioria dos dias. Os meus pés doíam nos sapatos de lona baratos que eu tinha comprado no mercado. 3 meses em Santorini e eu ainda não tinha me adaptado a ficar constantemente em pé. As caminhadas intermináveis, ao peso das bandejas carregadas com pratos de moussaka e salada grega. Mas eu não podia reclamar. Este trabalho, esta ilha, esta vida, era temporário. Tinha que ser. Em Ohio, deixei para trás dívidas de estudante, uma mãe que mal percebeu quando parti e um futuro que parecia uma sentença de prisão. Aqui, pelo menos, a prisão tinha uma vista. Enchi os copos da mesa 7, sorrindo automaticamente para o casal de meia-idade que não tirava os olhos dos telemóveis. O sorriso era ensaiado, vazio, o mesmo que eu tinha usado ontem e usaria amanhã. Já não chegava aos meus olhos. Foi então que o vi. Ele estava sentado sozinho na mesa 12, a mesa de canto que recebia a melhor brisa do porto. Eu não o tinha visto chegar, não tinha ouvido Marco sentá-lo, mas lá estava ele, e de repente o ar parecia diferente, mais pesado, carregado com algo que eu não sabia nomear. Ele estava todo vestido de preto, apesar do calor. Camisa preta com as mangas enroladas até os cotovelos, revelando antebraços que denotavam força controlada. Óculos escuros que escondiam os seus olhos, mas de alguma forma tornavam a sua atenção mais intensa. O seu cabelo escuro estava perfeitamente penteado, sem um fio fora do lugar, apesar do vento que brincava com as bordas dos guarda-sóis. Ele parecia ter saído de um anúncio de colônia, queixo bem definido, pele morena, o tipo de rosto que fazia você esquecer de respirar. Um turista, disse a mim mesma, apenas mais um turista rico. Mas algo parecia errado, ou talvez certo, demasiado certo. Ele não se mexia como os outros clientes. Não verificava o telemóvel a cada 30 segundos, nem esticava o pescoço para ver a vista. Simplesmente ficava sentado imóvel como um predador. E mesmo que eu não pudesse ver os seus olhos por trás das lentes escuras, sabia que ele estava a observar-me. O jarro tremia ligeiramente na minha mão. Coloquei-a na mesa 7 com mais força do que pretendia. A água espirrou pela borda. Cuidado, murmurou o homem da mesa 7. Murmurei um pedido de desculpas e virei-me. O meu coração batia mais rápido do que deveria. Era apenas o calor, disse a mim mesma. Apenas desidratação. Apenas exaustão de mais um dia no paraíso que parecia mais um purgatório. Tu, a rapariga nova. A voz veio de trás de mim, suave e escura como um expresso, com um sotaque que não conseguia identificar. Italiano, grego, algo completamente diferente. Envolveu-me como seda e eu congelei no meio do passo. Virei-me lentamente. Ele tinha tirado os óculos escuros e o impacto do seu olhar atingiu-me como uma força física. Os seus olhos eram da cor de café forte, quase pretos, e tinham uma inteligência que me fez sentir transparente, exposta, como se ele pudesse ver todos os segredos que eu tentara enterrar, todos os erros que cometera, todas as esperanças desesperadas às quais me agarrara no meio de noite sem dormir. Sim, a minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Água, ele apontou para o seu copo vazio com uma mão. Dedos longos. Reparei num relógio pesado no seu pulso que provavelmente custava mais do que eu ganhava num ano. E então talvez você pudesse recomendar algo. Você trabalha aqui? Sim. Sim, claro.
Peguei num menu da mesa mais próxima, com as mãos trêmulas. O moussaka é popular e a massa com frutos do mar. Não perguntei o que era popular. Ele recostou-se na cadeira, completamente à vontade, enquanto eu sentia que os meus ossos poderiam vibrar para fora da minha pele. Perguntei o que recomendava. A distinção parecia importante de alguma forma. Perigosa. O cordeiro, disse finalmente. O chefe faz com a receita da avó dele, assado lentamente com alecrim e limão. É especial. Algo passou pelo rosto dele. Diversão. Aprovação. Desapareceu rápido demais para perceber. Então vou querer isso. Ele devolveu o menu e os nossos dedos se tocaram. O contato durou menos de um segundo, mas sentiu-o em todo o lado. Uma faísca de calor que nada tinha a ver com o sol e o vinho mediterrâneos. Algo vermelho. Escolhe tu. Não devo fazer isso. Estou a pedir-te para escolheres. O seu tom não mudou. Continuava suave, continuava educado. Mas, de repente, parecia menos um pedido e mais uma ordem. A menos que prefiras que fale com o teu gerente sobre a qualidade do serviço. O meu estômago deu um salto. Não podia dar-me ao luxo de perder este emprego. Não podia dar-me ao luxo de enfrentar a ira do Marco ou correr o risco de ser despedida. A época turística terminaria em breve e os empregos já eram escassos. O agoritico, disse rapidamente. Combina bem com borrego. Perfeito. Ele sorriu e o mundo inclinou-se ligeiramente. Não era um sorriso amigável. Demasiado perspicaz, demasiado íntimo, como se estivéssemos a partilhar um segredo que eu não sabia que tínhamos. Qual é o seu nome? Emma. A mentira saiu automaticamente. O meu nome verdadeiro era Emily, mas eu usava Emma desde que cheguei. De alguma forma, parecia mais seguro, como se eu pudesse ser alguém diferente aqui. Alguém que não carregava o peso de tudo o que tinha deixado para trás. Emma, ele repetiu, saboreando as sílabas. O seu pedido estará pronto em breve, interrompi, subitamente desesperada para escapar da intensidade da sua atenção. Vou trazer o seu vinho. Virei-me e afastei-me antes que ele pudesse responder, sentindo o seu olhar nas minhas costas como uma marca. As minhas mãos tremiam quando cheguei ao bar e Marco reparou. Estás bem? Ele franziu a testa, já a pegar numa garrafa. Estás pálida. Estou bem, menti. Só com calor. A mesa 12 quer aguarico. Marco ergueu as sobrancelhas. Ele pediu isso especificamente. Eu recomendei. Hã? Marco tirou a garrafa da prateleira, estudando-a. Aquele era um grande gastador. Chegou num Mercedes preto com motorista. Nem sequer olhou para os preços no menu. Um motorista? Claro que tinha um motorista. Homens com aquela aparência, que usavam relógios que custavam mais do que o meu salário anual, que chamavam a atenção só por existirem. Eles não conduziam. Levei o vinho e um copo de volta para a mesa 12, com o coração a bater forte. Ele estava ao telefone, falando em italiano rápido, que eu não conseguia acompanhar. A sua voz tinha mudado. Mais dura, mais fria, totalmente profissional. Quando me viu aproximar-me, disse algo brusco e terminou a chamada. O seu vinho. Coloquei a taça com cuidado e comecei a servir. O líquido vermelho refletia a luz, profundo como sangue. Está nervoso? Não era uma pergunta. Não, As suas mãos estão a tremer. Parei de servir. Coloquei a garrafa na mesa. Estou bem. Está a mentir. Ele pegou o copo, girou o vinho, olhando para ele em vez de para mim. Por quê? Não estou. Isto é inadequado. Devo voltar ao trabalho. Sente-se. Não consigo sentar-me, repetiu ele. E desta vez havia aço por baixo da suavidade da sua voz. Só por um momento, parece que vai cair. Ele não estava errado. O calor, a exaustão, a estranha eletricidade que parecia emanar dele. Era tudo demais. Olhei para o restaurante. Marco estava ocupado com outros clientes. Ninguém estava a observar. Sentei-me na ponta da cadeira à sua frente, empoleirada como um pássaro, pronta para fugir. Melhor. Ele tomou um gole do vinho e emitiu um pequeno som de aprovação. Boa escolha. Tem bom gosto. Obrigada. A minha garganta estava seca, mas eu realmente deveria. Há quanto tempo está em Santorini? 3 meses. E antes disso, nos Estados Unidos, em Ohio. Por que estavam a contar isso a ele? Por que não conseguia lembrar-me de manter a boca fechada? Longe de casa. Algo na voz dele mudou novamente, ficou mais suave, fugindo de algo ou correndo para algo. A pergunta foi muito direta. Levantei-me abruptamente, a cadeira raspando na pedra.
Preciso de verificar a tua comida, Emma. A forma como ele disse o meu nome falso, fez com que soasse como uma carícia numa jaula. Tudo ao mesmo tempo. Não fujas de mim. Não estou a fugir. Estou a trabalhar. Claro, ele inclinou a cabeça, um gesto que de alguma forma parecia um rei dispensando um súbdito. Vai, mas tu vais voltar. Soou como uma promessa ou uma ameaça. Fugi para a cozinha, com o coração a bater forte. O que havia de errado comigo? Ele era apenas um turista. Apenas mais um homem rico de passagem. Alguém que partiria amanhã, ou depois de amanhã. Alguém que eu nunca mais veria. Mas quando trouxe o seu cordeiro 20 minutos depois, perfeitamente servido com legumes assados, e aquele molho de alecrim e limão que me deixava com água na boca, ele ainda estava a observar-me com aqueles olhos escuros e perspicazes. Sente-se comigo enquanto eu como, disse ele. Não posso. Há outros clientes. Eles podem esperar. O meu chefe será compensado pelo seu tempo. Ele tirou a carteira de couro, cara, e colocou várias notas na mesa. Euros, muitos, mais do que eu ganharia em uma semana. Sente-se. Sentei-me. Ele cortou o cordeiro com movimentos precisos. Tudo nele era controlado e deliberado. Conta-me sobre Ohio. Não há nada para contar. Todos têm uma história, Emma. Qual é a tua? A pergunta escapou antes que eu pudesse impedi-la. Ousada, estúpida e perigosa, ele sorriu novamente, aquele mesmo sorriso inquietante. Tu primeiro. Então contei-lhe, mas não tudo. Não as verdadeiras razões pelas quais eu tinha partido. Não a vergonha da indiferença da minha mãe ou o peso sufocante de um futuro que parecia predeterminado. Mas contei-lhe sobre a pequena cidade, sobre querer mais, sobre acabar aqui a lavar pratos e a servir turistas que mal me viam. Ele ouviu como se as minhas palavras fossem importantes, como se eu fosse importante. E tu? Perguntei quando terminei. O que te traz a Santorini? Negócios. Ele deu outra dentada no cordeiro, saboreou-o. Tinhas razão sobre isto. Está excelente. Que tipo de negócios? Do tipo que requer discrição. Uma não resposta. Eu deveria ter deixado isso para lá, deveria ter reconhecido o aviso em seu tom de voz. Mas algo imprudente estava a despertar dentro de mim, algo que estava adormecido há muito tempo. Você é muito misterioso, eu disse, tentando parecer leve. E você é muito curiosa. Ele pousou o garfo e inclinou-se para a frente. A curiosidade pode ser perigosa, Emma. Isso é uma ameaça? Um aviso? O ar entre nós crepitava com tensão. Eu deveria ter ficado com medo. Todos os meus instintos deveriam estar a gritar para eu me afastar, para colocar distância entre mim e este homem que irradiava perigo como o calor do asfalto. Em vez disso, inclinei-me para a frente também, diminuindo a distância entre nós. E se eu não estiver com medo? Os olhos dele escureceram. Devias estar. Por quê? A palavra saiu ofegante, quase um sussurro. O que eu estava a fazer? Esta não era eu. Eu não flertava com estranhos perigosos, não brincava com o fogo, mas algo nele me atraía, me fazia querer abandonar minha cautela cuidadosa como uma pele velha. Ele estendeu a mão sobre a mesa, movendo-a lentamente o suficiente para que eu pudesse recuar. Deveria ter recuado, mas fiquei paralisada enquanto seus dedos roçavam meu pulso, pousavam no ponto de pulsação, seu polegar pressionava suavemente contra o batimento acelerado do meu coração. Visível. Porque estás a tremer, disse ele suavemente. Porque o teu pulso está acelerado. Porque sabes, no fundo, que não sou o que pareço ser. Então, o que és? O seu aperto apertou-se ligeiramente. Não o suficiente para doer, mas o suficiente para me lembrar como ele poderia facilmente fazer isso. Alguém de quem deves ficar longe. Mas não me deixas. Não sei de onde vieram essas palavras. Essa nova ousadia. Vais, algo passou pelo seu rosto. Surpresa. Calor. Uma fome que fez o meu estômago revirar. Cuidado, Emma. Por quê? Porque se me provocares de novo, ele inclinou-se para mais perto, a sua voz baixando para um sussurro que de alguma forma parecia mais íntimo do que um grito. Posso esquecer-me de ser um cavalheiro. A minha respiração parou. Isso era loucura, imprudência, estupidez. Puxei a minha mão para trás. Levantei-me tão rápido que a cadeira balançou. A tua comida está a arrefecer. Emma,
Aproveita a tua refeição. Afastei-me com as pernas trêmulas, sem olhar para trás, embora sentisse o seu olhar a seguir-me pelo terraço. Marco agarrou-me pelo braço quando passei pelo bar. Que raio foi isso? Sussurrou ele. Não podes simplesmente sentar-te com os clientes, insistiu. Ele pagou pelo meu tempo. Mostrei-lhe as notas que ainda segurava na mão. Vês? Os olhos de Marco arregalaram-se com o valor. Cristo, o que é que ele queria? Só conversar. Homens assim não pagam tanto só para conversar, Emma. Ele olhou para além de mim, para a mesa 12, e algo na sua expressão mudou. Medo. Respeito. Tem cuidado com esse. Por quê? Quem é ele? Não sei, mas conheço o tipo. Aquele relógio que ele usa. Aquele carro lá fora. Homens com tanto dinheiro nesta parte do mundo. Marco abanou a cabeça. Tem cuidado. O resto da tarde passou num borrão. Evitei a mesa 12, mandei outro empregado limpar os pratos e trazer-lhe um expresso, mas senti que ele me observava o tempo todo. Um peso constante de atenção que me fazia sentir a pele arrepiada. Quando ele finalmente saiu, colocou outra pilha de notas na mesa, uma gorjeta obscenamente generosa, e saiu sem olhar para trás. Pela janela, vi-o entrar no banco de trás daquele Mercedes preto. Um homem de fato escuro abriu a porta para ele. Alguém que eu não tinha notado antes. Um motorista ou talvez segurança. Tenha cuidado com esse. Limpei a mesa dele com as mãos trêmulas. Guardei a gorjeta que pagaria o meu aluguer do mês e disse a mim mesma que nunca mais o veria. Eu estava errado. Não dormi naquela noite. O apartamento estava abafado. O único ventilador não fazia nada além de empurrar o ar quente de um canto para outro. As minhas colegas de quarto, Sofia da Alemanha, Marie da França e Kiki da Austrália, estavam todas fora, provavelmente em um dos clubes de praia que ficavam abertos até o amanhecer. Deitei-me na minha cama estreita, olhando para o teto manchado de água, revivendo cada momento da tarde. Porque se me provocares novamente, posso esquecer de ser um cavalheiro. O que eu estava a pensar? Flertar com um estranho que exalava perigo como colônia, que tinha um motorista e usava um relógio que valia mais do que tudo o que eu possuía somado. O aviso de Marco ecoava na minha mente. Homens assim não pagam tanto só para conversar. Mas ele pagou e ouviu. Durante 20 minutos ele me fez sentir como se eu fosse a única pessoa no mundo. Como se as minhas histórias de cidade pequena e os meus sonhos desesperados realmente importassem para alguém. Toquei o meu pulso onde os dedos dele tinham pressionado o meu pulso e o calor inundou-me com a lembrança. Isso era ridículo. Eu estava a ser ridículo. Ele provavelmente já estava num iate em algum lugar, cercado por mulheres que sabiam como lidar com homens como ele. Mulheres que usavam roupas de grife, falavam 3 idiomas e não cheiravam a alho no final do dia. Finalmente adormeci por volta das 4 da manhã, e quando o meu despertador tocou às 6, tive vontade de o atirar contra a parede. O turno da manhã começou com a multidão do pequeno almoço, principalmente hóspedes do hotel à procura de iogurte grego autêntico e café forte antes dos seus passeios pela ilha. Segui a rotina no piloto automático, o meu corpo a fazer os movimentos enquanto a minha mente permanecia teimosamente fixa em olhos escuros e sorrisos perigosos. A voz de Emma Marco interrompeu o meu olhar. Mesa para uma pessoa no terraço. Peguei num menu e saí, dando as boas-vindas à brisa matinal que vinha do porto. O sol estava mais suave agora, dourado em vez de brutal, pintando os edifícios brancos em tons de mel e creme. Esta era a Santorini que os turistas procuravam, a versão de cartão postal. Parei de repente. Ele estava sentado na mesma mesa de ontem. Mesa 12, a mesma roupa preta, a mesma postura perfeita, o mesmo ar de poder controlado que fazia com que todos os outros no terraço parecessem de alguma forma menos reais, menos vívidos. Os nossos olhos encontraram-se através do espaço e a sua boca curvou-se num sorriso que fez o meu estômago revirar. Não. A palavra saiu como um sussurro. Isto não podia estar a acontecer. Os turistas não voltavam. Comiam uma vez, davam uma boa gorjeta se tivéssemos sorte, e desapareciam na interminável multidão de rostos que se confundiam após algum tempo. Mas ele não se mexia, não ia embora, olhava para mim como se estivesse à espera. Os meus pés levaram-me para frente contra o meu bom senso. Bom dia, Emma.
Ele disse isso como uma saudação, uma pergunta e uma promessa, tudo ao mesmo tempo. Esperava que estivesses a trabalhar hoje. A maioria dos turistas não volta ao mesmo restaurante 2 vezes. Coloquei o menu com mais força do que o necessário. Um pequeno ato de rebeldia. Eu não sou como a maioria dos turistas. Ele não tocou no menu. Sente-se comigo. É a hora do rush do pequeno almoço. Não posso. Por favor. O por favor surpreendeu-me. Ontem ele ordenou. Esperava obediência. Hoje ele estava a pedir e de alguma forma isso parecia mais perigoso. Olhei para trás, para o restaurante. Marco estava a observar, com uma expressão indecifrável. Ele acenou levemente com a cabeça. Permissão ou talvez um aviso. Sentei-me. Não dormiste. Ele afirmou isso como um facto, não como uma pergunta. E eu me perguntei o que ele viu no meu rosto. As olheiras que tentei esconder com corretivo. O cansaço que deixava os meus ossos pesados. Como tu saberias? Tens sombras sob os olhos. As tuas mãos estão a tremer mais do que ontem. E estás a controlar-te com muito cuidado, como alguém que está a funcionar a vazio. Oh, não, mas não pode parar. A precisão da sua observação deixou-me desconfortável. Durmo bem. Mentirosa. Mas ele disse isso gentilmente, quase com carinho. Estavas a pensar em mim? A arrogância disso deveria ter me deixado zangada. Em vez disso, o calor inundou as minhas bochechas. És muito seguro de ti mesmo. Isso não é uma resposta. O que queres? Perguntei, deixando a frustração agudizar a minha voz. Por que estás aqui? Por que voltaste? Ele inclinou-se para a frente, cotovelos na mesa, e a luz da manhã captou os ângulos do seu rosto. Meu Deus, ele era lindo. Perigosamente, impossivelmente lindo. Voltei por tua causa. O meu coração vacilou. Não me conheces. Sei o suficiente. O seu olhar percorreu o meu rosto como um toque físico. Sei que estás a fugir de algo. Sei que tens medo da tua própria sombra. Mas ontem, olhaste para mim como se quisesses arder. Sei que tens o sabor da coragem e do desespero em igual medida. Por isso não conseguia respirar direito. Isso é loucura. Não pode simplesmente tomar o pequeno almoço comigo. Ele interrompeu o meu protesto. Não como empregado, como convidado. Quando terminas o teu turno? Às 14 horas. Mas eu volto às 14 horas. Ele levantou-se, tirando a carteira novamente. Mas desta vez eu encontrei minha voz. Pare. A palavra saiu mais aguda do que eu pretendia. Pare de me pagar. Pare de jogar dinheiro fora, como se isso resolvesse tudo. Ele fez uma pausa e pela primeira vez vi algo como aprovação em seus olhos. Você não quer meu dinheiro. Eu quero... O que eu queria? Eu nem sabia mais. Quero que você pare de jogar. Se isto é algum tipo de aposta, algum tédio de homem rico. Não é. Ele contornou a mesa tão rapidamente que não tive tempo de reagir. De repente, ele estava ali, tão perto que eu podia sentir o seu cheiro. Sândalo e algo mais escuro. Algo que fez o meu coração acelerar. Isto não é um jogo, Emma. E eu não brinco com coisas que pretendo manter. Manter. A palavra saiu estrangulada. Eu não sou uma coisa. Não. A mão dele se ergueu, os dedos acariciando minha bochecha com uma gentileza que contradizia tudo o mais nele. Tu não és. Tu és a primeira coisa real que vejo em muito tempo. E eu protejo o que é meu. Eu não sou tua. Ainda não. Ele deu um passo para trás, deixando-me fria apesar do calor da manhã. 2 horas. Vista algo confortável. Vou levá-la para longe daqui por algumas horas. Eu não concordei. Você vai concordar. Ele já estava a se afastar, movendo-se com a graça fluida de um predador. Porque você está tão curiosa sobre mim quanto eu sobre você, e porque está cansada de ser invisível. Ele estava certo e eu o odiava por isso. O resto da manhã se arrastou e passou voando simultaneamente. Deixei cair uma bandeja, algo que nunca fazia, e entornei café no meu avental. O Marco finalmente chamou-me à parte durante a azáfama do almoço. O que se passa contigo na mesa 12? Nada. Ele é apenas o quê? Apenas um turista rico que voltou 2 dias seguidos para te olhar como se fosses a única pessoa viva. Os olhos do Marco estavam preocupados. Emma, gosto de ti. És uma boa trabalhadora. Mas homens assim não são bons para raparigas como tu. Raparigas como eu. Irritei-me com a frase. Raparigas que não têm ninguém para protegê-las. Nenhuma família aqui, nenhuma conexão.
Ele segurou meu ombro, seu toque paternal. Vivi nesta ilha toda a minha vida. Já vi homens como ele antes. Eles pegam o que querem e deixam destruição para trás. Talvez eu queira ser pegada. As palavras escaparam antes que eu pudesse impedi-las. E o rosto de Marco mudou. Madonna, já estás envolvida demais. Estou bem. Está tudo bem. É só o pequeno almoço. Nunca é só nada com homens assim. Mas ele me soltou, balançando a cabeça. Tem cuidado, Piccolola. Por favor. Às 13h45, troquei o meu uniforme na casa de banho apertada. Vestindo o único vestido decente que eu tinha, um vestido simples azul claro que eu tinha comprado numa banca do mercado. As minhas mãos tremiam enquanto eu passava rímel e prendia o cabelo. Enquanto eu olhava para o meu reflexo e me perguntava o que diabos eu estava a fazer. Estás cansada de ser invisível. Ele tinha percebido tudo. De alguma forma, em 2 breves encontros, aquele estranho tinha me compreendido melhor do que pessoas que eu conhecia há anos. Saí do restaurante precisamente às 14 e ele estava lá, encostado ao Mercedes preto, parecendo todas as fantasias perigosas que eu já tinha tido e tinha medo de admitir. O motorista estava por perto, um homem enorme de fato preto que observava a rua com a atenção de um guarda treinado. Segurança. O Marco tinha razão. Vieste. Ele endireitou-se e algo na sua expressão suavizou-se. Alívio. Ele realmente pensou que eu não iria aparecer. Estou aqui. Agarrei a minha pequena bolsa como se fosse uma tábua de salvação. Para onde vamos? Para um lugar onde possas respirar. Ele mesmo abriu a porta traseira do Mercedes. Um gesto que pareceu surpreender o motorista. Confia em mim, eu nem sei o teu nome, Dante. Ele disse isso como se significasse algo. Como se eu devesse reconhecê-lo. Dante Cavalli, italiano. Claro que ele era italiano. Bem, Dante Cavalli, se me matares, os meus colegas de quarto provavelmente vão notar que estou desaparecida eventualmente. O seu riso foi inesperado, genuíno e caloroso, e totalmente incompatível com o ar perigoso que ele transmitia. Não vou matar-te, Emma. Vou alimentar-te e deixar-te fazer todas as perguntas que vejo a arder nos teus olhos. O interior do Mercedes era fresco, com bancos de couro tão macios que pareciam manteiga. Afundei-me neles enquanto Dante se sentava ao meu lado, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor que emanava do seu corpo. O motorista entrou sem dizer nada e entramos suavemente no trânsito. Para onde vamos? Perguntei novamente. Para a minha vila. Mandei preparar o almoço. Os alarmes deveriam ter disparado. Ir sozinha para a casa de um estranho num país estrangeiro. Era tudo o que a tua mãe te alertava, todas as histórias de terror que ouvias no noticiário. Mas não lhe pedi para parar, não pedi para ser levada de volta. A viagem durou 20 minutos, serpenteando por ruas estreitas, longe das áreas turísticas, até as colinas onde viviam os verdadeiramente ricos. A vila apareceu de repente. Pedra branca e persianas azuis empoleiradas num penhasco com uma vista da caldeira que me tirou o fôlego. Isto é seu? Sussurrei. Uma das minhas, disse ele casualmente, como se possuir várias vilas fosse normal. Tenho propriedades em vários lugares. O motorista, cujo nome eu ainda não sabia, abriu a minha porta com o rosto inexpressivo. Mas reparei na maneira como os seus olhos vasculharam a área antes de me deixar sair. A maneira como a sua mão pairou perto do casaco, definitivamente segurança. Por dentro, a vila era toda em mármore branco e minimalismo caro. Janelas do chão ao teto exibiam aquela vista impossível. Havia uma mesa posta no terraço. Toalhas brancas, copos de cristal, pratos de prata cobertos que provavelmente continham comida cujos nomes eu não sabia pronunciar. Eu me virei lentamente, tentando processar o absurdo da minha situação. Ontem eu era invisível, servindo mesas para pessoas que não me viam. Hoje, estava numa vila no topo de uma falésia com um homem que me olhava como se eu fosse preciosa. Isto é loucura. Senta-te. Dante puxou uma cadeira para mim e eu obedeci sem pensar. Ele sentou-se à minha frente e começou a destapar os pratos. Mesa grega, tzatziki, dômades, polvo grelhado, pão fresco que fumegava quando ele o partia. Come. Mal tocaste em nada esta manhã. Estavas a observar-me tão atentamente. Eu observo tudo sobre ti de perto. Ele serviu vinho. Desta vez, branco, dourado pálido à luz da tarde. Tu favoreces o teu pé esquerdo.
O teu tornozelo direito dói. Os sapatos que usas são baratos e não servem direito. Eu olhei para ele. Isso é assustador. Isso é atenção. Ele se referia ao meu olhar fixo. Quando foi a última vez que alguém prestou atenção em ti? A Emma olhou realmente para ti e viu-te. A pergunta atingiu-me como um soco. Estiquei a mão para o meu copo de vinho, precisando de algo para fazer com as mãos. Por que estás a fazer isto? Porque ontem, durante 20 minutos, fizeste-me sentir humano novamente. Ele disse isso simplesmente, sem drama. Fazes ideia de como isso é raro? Como é precioso? Não compreendo. Tu apontou para a vila, para ele, para tudo. Tens tudo. Dinheiro, poder, aparência. Você poderia ter qualquer pessoa. Eu não quero ninguém. A voz dele baixou. Ficou áspera. Eu quero você. As palavras pairaram entre nós, carregadas de significado. Eu não entendi completamente. Querer. Uma palavra tão simples, tão perigosa. Você não me conhece, repeti, mas soou mais fraco desta vez. Então deixe-me. Ele se inclinou para a frente, intenso. Deixe-me conhecê-la. Cada pedaço partido, cada pensamento assustado, cada sonho que tens medo de expressar. Deixa-me ver tudo isso. Por quê? A minha voz falhou. Por que eu? Porque olhaste para mim como se eu fosse perigoso e te inclinaste na minha direção mesmo assim. Porque tens medo da tua própria sombra. Mas ontem desafiaste-me. Porque ele parou, cerrando os dentes. Porque quando te toco, tu tremes e eu quero saber se é medo ou outra coisa. A mão dele atravessou a mesa com a palma para cima, uma oferta, uma pergunta. Olhei para ela, para aqueles dedos longos, para o poder enrolado no pulso dele, para o relógio que provavelmente custou mais do que a minha vida. Cada parte lógica do meu cérebro gritava para eu sair, correr, proteger-me do que quer que fosse aquilo. Coloquei a minha mão na dele, os dedos dele fecharam-se à volta dos meus, quentes e seguros, e o polegar dele traçou círculos na minha palma que me fizeram prender a respiração. Pronto, murmurou ele. Isso não é medo. Como sabe? Porque o medo não faz com que se incline para mais perto. Não faz com que as suas pupilas se dilatem ou os seus lábios se abram. O seu olhar baixou para a minha boca. Não faz com que olhe para mim como se quisesse ser devorada. Dante, coma primeiro. Ele soltou a minha mão com relutância visível. Depois responderei às suas perguntas, todas elas. E então comi, e a comida estava perfeita, fresca e brilhante, e nada parecida com as sobras com que eu normalmente me alimentava. E ele observou-me o tempo todo com aqueles olhos escuros e perspicazes. Diga-me o que faz, disse eu finalmente, pousando o garfo. O meu negócio, do tipo que requer discrição. Eu administro interesses, palavras cuidadosas, diplomacia. Isso não é uma resposta. É a única resposta que posso dar agora. Ele encheu novamente o meu copo de vinho. Há coisas na minha vida que são complicadas, até mesmo perigosas. Não quero envolver-te nesse mundo, mas tu já estás nele. Mantive o meu olhar fixo no dele. Não estás? Ao trazer-me aqui, eu lutei para definir o que era isso, seja lá o que for. Sim, sem hesitação, sem mentiras bonitas. Sim, Emma, estou. E eu deveria parar. Deveria pagar-te pelo teu trabalho, mandar-te para casa e nunca mais entrar em contato contigo. Mas não o farás. Não. A palavra saiu áspera. Não o farei porque passei 15 anos a construir muros e tu atravessaste-os em 20 minutos. Porque me esqueci de como é querer outra coisa além de poder e vingança. Porque ele se levantou abruptamente, moveu-se para a beira do terraço, de costas para mim. Porque sou um bastardo egoísta que toma o que quer. Eu deveria ter ficado com medo. Devia ter visto os sinais de alerta a acenderem-se freneticamente. Em vez disso, levantei-me e caminhei até ele, os meus pés descalços silenciosos na pedra quente. E se eu quiser ser levada? Sussurrei. Ele virou-se tão rápido que eu suspirei. De repente, as suas mãos estavam na minha cintura, puxando-me para perto, e eu podia sentir a tensão a vibrar através dele. Não digas coisas assim, a menos que as queiras dizer. Talvez eu me refira a elas. Emma, o meu nome era um aviso. Se eu começar isto, não vou parar. Não vou conseguir. Entendes? Eu entendo que tenho andado a sonambular pela minha vida há meses, talvez anos.
Eu entendo que tu me fazes sentir acordada. Coloquei as minhas mãos no peito dele, senti o seu coração a bater aceleradamente sob as minhas palmas. Eu entendo que estou cansada de ser cuidadosa. Por um longo momento, ele apenas olhou para mim. Então, a sua mão subiu, segurou o meu rosto com uma gentileza que fez lágrimas brotarem dos meus olhos. Se me provocares novamente, disse ele suavemente, ecoando o aviso de ontem. Não haverá volta. Vou ficar contigo, Emma. Vou prender-te a mim de maneiras que nem imaginas, e não vou deixar-te ir. Prometo. A palavra escapou como um sopro. Algo selvagem e faminto passou pelo seu rosto. Não fazes ideia do que estás a pedir, então mostra-me. Ele beijou-me. Não foi gentil, não foi doce ou hesitante ou qualquer uma das coisas que um primeiro beijo deveria ser. Foi possessivo. A sua boca na minha como se ele estivesse a tentar devorar-me inteira. Os seus dedos apertaram a minha cintura, puxando-me contra ele, e eu suspirei com o contato. Ele aproveitou-se, aprofundando o beijo até eu não conseguir pensar, não conseguir respirar, não conseguir fazer nada além de sentir. Quando ele finalmente se afastou, estávamos ambos a tremer. Cristo, ele suspirou. Tens o gosto de... O seu telemóvel tocou, destruindo o momento. Ele ignorou-o, mas tocou repetidamente. Atende, sussurrei. Ele tirou o telemóvel do bolso com um palavrão violento e a sua expressão mudou quando olhou para o ecrã. Ficou dura, fria, perigosa. Tenho de atender. Ele afastou-se e a sua voz, quando atendeu, não era nada parecida com a voz que tinha usado comigo. Era gelada, autoritária e mal conseguia conter a violência. O quê? Não consegui entender o italiano rápido que se seguiu, mas entendi o tom. Negócios. Do tipo que exigia discrição. Do tipo que fazia o seu motorista andar armado. Ele terminou a chamada e voltou-se para mim. E eu vi a guerra no seu rosto entre o que ele queria e o que tinha de fazer. Tenho que ir. O arrependimento tornou a sua voz áspera. Surgiu algo que requer a minha atenção imediata. Claro. Cruzei os braços à minha volta, sentindo um frio repentino apesar do calor. Eu deveria voltar mesmo assim. Marco irá levá-la para casa. Ele atravessou a sala com 2 passos longos e agarrou os meus ombros. Isto não é. Não estou a ir embora porque quero. Entende? Mal me conhece. Não me deves explicações. Não. Os seus dedos apertaram-se. Não diminuas isto. O que acabou de acontecer? Aquilo foi real. Tu és real. E preciso que esperes por mim. Esperar por quê? Que eu volte. Que eu termine o que começamos. Ele encostou a testa à minha. Promete-me que não vais fugir. Promete-me que estarás no restaurante amanhã. Dante, promete-me, Emma. Prometo. As palavras pareciam selar o meu destino. Ele beijou-me novamente, rápido e com força, depois voltou a entrar na vila. Ouvi-o a dar ordens em italiano. Ouvi o motorista a responder. Ouvi portas a bater e motores a ligar. E então fiquei sozinha no terraço com os restos de um almoço inacabado e o sabor dele ainda nos meus lábios. O motorista, Marco, ele disse, embora eu percebesse que ele se referia a outra pessoa, apareceu ao meu lado. Diferente da manhã, mais jovem, igualmente armado. Senhora, vou levá-la para casa agora. A viagem de volta foi silenciosa. Olhei pela janela, vendo a vila desaparecer e me perguntando o que eu tinha feito, o que eu tinha prometido, o que eu tinha começado. No meu prédio, o motorista entregou-me um cartão de papel pesado, caro, com um número de telefone gravado em preto. O Sr. Cavalli disse para ligar se precisasse de alguma coisa, qualquer coisa. Então ele foi-se embora, e eu fiquei parada na calçada rachada em frente ao meu prédio, segurando um cartão de visita que parecia estar a queimar a minha palma. Lá dentro, o apartamento ainda estava vazio. Sentei-me na cama, peguei no telemóvel e fiz o que deveria ter feito ontem. Pesquisei Dante Cavalli no Google. Os resultados fizeram o meu sangue gelar. O primeiro artigo estava em italiano, mas o Google traduziu-o facilmente. Dante Cavalli, herdeiro da família criminosa Cavalli, suspeito de estar ligado a... Parei de ler. Desci a página. Mais artigos, mais palavras que faziam o meu apartamento parecer menor. As paredes a fecharem-se. Crime organizado. Lavagem de dinheiro. O mais jovem de Nápoles. Perigoso. Implacável. Intocável. As minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair o telemóvel. Coloquei-o sobre o colchão fino,
Olhei para o teto rachado e tentei processar o que acabara de descobrir. Máfia. O homem que me beijara, que me olhara como se eu fosse preciosa, que prometera voltar. Ele era da máfia. Eu deveria estar aterrorizada. Deveria ter apagado o número dele, bloqueado qualquer forma de ele entrar em contato comigo. Talvez até ter ido à polícia. Isso é o que uma pessoa sensata faria. Em vez disso, peguei no cartão dele e tracei os números em relevo com a ponta do dedo. Vou ficar contigo, Emma. Vou prender-te a mim de formas que nem imaginas. Agora essas palavras faziam sentido. Agora o motorista com a arma fazia sentido. As múltiplas propriedades, a riqueza casual, a aura de perigo que se agarrava a ele como um perfume caro. Tudo isso fazia terrível, perfeito sentido. O meu telemóvel vibrou. Número desconhecido. O meu coração parou e depois começou a acelerar. Fiquei a olhar para o ecrã durante 3 toques antes de atender. Alô? Pesquisaste-me no Google? A voz dele era sombria, divertida, perspicaz. Como fizeste isso? Eu tenho alertas configurados. Alguém pesquisa o meu nome. Eu fico a saber. Uma pausa. Então agora você sabe que eu deveria mentir. Deveria fingir que não tinha visto nada. Em vez disso, perguntei. É verdade? Qual parte? Qualquer parte, tudo. O silêncio se estendeu entre nós, pesado com coisas não ditas. Quando ele finalmente falou, sua voz estava cautelosa. Sim, uma palavra, uma sílaba. Meu mundo inteiro inclinando-se em seu eixo. Os artigos dizem, a minha voz falhou, tentei novamente. Dizem, és perigoso. Eu sou. Dizem que as pessoas que te contrariam desaparecem, sem desculpas. É verdade. Dizem que eu não consegui terminar, não consegui dizer o resto do que tinha lido. Violência, sangue, poder construído sobre medo e dinheiro e coisas que eu não queria imaginar. Emma, ele disse o meu nome como uma carícia. Tens medo de mim agora? Eu tinha. Procurei dentro de mim o terror, o instinto de fugir que deveria estar a gritar. Encontrei apenas uma estranha calma imprudente. Eu deveria ter, sussurrei, mas não tens. Não sei o que sou. Fiquei a andar de um lado para o outro na pequena sala. Isto é loucura. És, és um criminoso. Eu deveria desligar. Eu deveria, mas não vais. Certeza na voz dele. Porque também sentiste, não sentiste? Aquele beijo, aquela ligação. Sentiste algo mudar entre nós. Isso não importa. Mentiste-me. Nunca menti. A voz dele tornou-se mais aguda. Disse-te que o meu trabalho exigia discrição. Disse-te que era perigoso. Avisei-te, Emma, várias vezes. Ele tinha razão. Ele tinha me avisado. Eu simplesmente não tinha entendido o que aqueles avisos significavam. O que queres de mim? Perguntei finalmente. Tudo. Simples, direto, assustador. Quero tudo o que tens para dar, e em troca dar-te-ei tudo o que sempre quiseste. Não sabes o que eu quero, não é? Um som ao fundo, uma porta a fechar, passos. Queres ser importante para alguém. Queres ser vista, realmente vista. Não apenas como uma empregada, uma colega de quarto ou uma rapariga de Ohio que fugiu de uma vida que parecia pequena demais. Queres paixão e intensidade e alguém que lute por ti em vez de esquecer que existes. As lágrimas ardiam nos meus olhos porque ele estava certo. Horrivelmente, impossivelmente certo. Isso não muda quem tu és, eu disse. Não, não muda. Uma pausa. Estarás no restaurante amanhã? Sim, estou no horário. Ótimo, vejo-te lá. E Emma? Sim, o que quer que decidas. Quer fujas disso ou te entregues a isso, saiba que não vou deixar-te ir facilmente. Agora és minha. És desde o momento em que te sentaste à minha mesa e olhaste para mim como se eu fosse apenas um homem, em vez de um monstro. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Não dormi novamente naquela noite. Fiquei acordada a repassar tudo. O seu toque, o seu beijo, a sua voz ao telefone a dizer: agora és minha. Como se fosse um facto e não uma ameaça. Máfia. A palavra ecoava na minha mente. Eu tinha visto os filmes, lido os livros, sabia o que homens como ele faziam. Sabia da violência de que eram capazes, das vidas que destruíam sem hesitação. Mas também me lembrava da suavidade das suas mãos no meu rosto. A forma como ele reparou no meu tornozelo magoado,
A fome nos seus olhos que nada tinha a ver com violência e tudo a ver com desejo. A manhã chegou demasiado depressa. Vestia-me para o trabalho em piloto automático. O meu corpo movia-se enquanto a minha mente permanecia presa naquela vila. Naquele beijo, no momento antes de tudo mudar. O restaurante já estava cheio quando cheguei. Marco olhou para o meu rosto e puxou-me de lado. Viste-o ontem? Não era uma pergunta. Sim, e nada mais. Almoçamos. Ele levou-me à casa. Os olhos de Marco estreitaram-se. É tudo. Pensei no beijo, no telefonema, nos artigos que diziam que ele era perigoso e numa voz que prometia tudo. É tudo. Madonna, és péssima a mentir. Ele agarrou-me pelos ombros. Emma, ouve-me. Homens como Dante Cavalli não agem normalmente. Eles não fazem coisas simples. Se ele está interessado em ti, há uma razão. E essa razão provavelmente não é boa para ti. Talvez eu não me importe. Então és uma tola. Mas a voz dele era gentil. Apenas tem cuidado. Por favor. Esses homens vivem num mundo diferente. Um mundo onde as pessoas são posses e a lealdade é comprada com sangue. Tu não queres fazer parte disso. Tarde demais. Eu achava que já fazia parte dele. Fazia parte desde o momento em que me sentei à mesa dele. A manhã se arrastou. Cada vez que a porta se abria, meu coração pulava. Cada homem de cabelos escuros me fazia olhar 2 vezes, mas Dante não apareceu. A correria do almoço começou. Eu me movia mecanicamente, reabastecendo copos de água, anotando pedidos e sorrindo aquele sorriso vazio. E então, Emma, eu me virei e lá estava ele, mais diferente, mais duro. Hoje, ele usava um fato escuro em vez do preto casual. E havia 2 homens com ele, ambos grandes, ambos claramente seguranças. Eles acompanhavam-no como sombras enquanto ele se movia pelo restaurante, e as conversas cessavam quando ele passava. Todos sabiam ou sentiam isso, o perigo que ele representava. Ele parou na mesa 12, é claro, e os seus olhos encontraram os meus do outro lado da sala. Venha cá. Não era um pedido, era uma ordem. Caminhei até ele com as pernas trêmulas, consciente de que todos os olhos do restaurante estavam a observar-me. O olhar preocupado de Marco queimava as minhas costas. Os 2 seguranças estudavam-me com expressões que não revelavam nada. Senhor, mantive a minha voz profissional. Posso trazer-lhe alguma coisa? Sim. Ele recostou-se na cadeira completamente à vontade, apesar da tensão que emanava de todos à sua volta. Pode sentar-se e almoçar comigo. Estou a trabalhar, Marco. Ele não levantou a voz, não desviou o olhar de mim. A Emma está a fazer a sua pausa para almoço agora. Sim, por trás do balcão o Marco está estrangulado. Sim. O Sr. Cavalli confirmou o que eu suspeitava. Ele sabia exatamente quem era o Dante. Provavelmente sabia desde o início. Sentei-me. Está zangado comigo, observou o Dante. Tu mentiste. Não menti. Tu deixaste-me pensar que eras apenas... Fiz um gesto de impotência. Apenas um turista. Apenas um empresário. Eu sou um empresário. A sua boca curvou-se ligeiramente. Um empresário muito bem-sucedido. Isso não tem graça. Não, não tem. A diversão desapareceu. Mas é a verdade. Eu construí um império, Emma. Nem tudo é legal, mas tudo é poderoso. E estou a oferecer-te um lugar nele. A minha respiração parou. O quê? Eu disse que quero tudo o que tens para dar. Ele inclinou-se para a frente, a sua voz baixando para algo íntimo, apesar da audiência que ambos sabíamos estar a ouvir. Quero-te ao meu lado na minha casa, na minha cama, na minha vida. És louco. Mal nos conhecemos. O tempo é irrelevante. Ele estendeu a mão por cima da mesa e pegou na minha mão antes que eu pudesse me afastar. O seu polegar traçou padrões na minha palma que fizeram o meu pulso acelerar. Eu soube no momento em que te vi. Tu pertences a mim. As pessoas não pertencem a outras pessoas. No meu mundo, elas pertencem. O seu aperto se intensificou. E tu já sabes disso, não é? Tu me pesquisaste no Google, leste os artigos, sabes exatamente quem eu sou e do que sou capaz. No entanto, aqui estás, sem fugir, sem te esconder, sentada à minha frente e a discutir em vez de gritar. Ele tinha razão. Mais uma vez eu deveria estar aterrorizada. Deveria estar a procurar a saída mais próxima. Em vez disso, inclinei-me para a frente, atraída por algo que não compreendia e contra o qual não conseguia lutar. O que queres que eu diga? Sussurrei.
Dizer sim a quê? A mim, a isto. A deixar-me cuidar de ti em vez de te ver a trabalhar até a exaustão num emprego que mal dá para pagar a renda. Os seus olhos fixaram-se nos meus. Posso dar-te tudo, Emma. Segurança, proteção. Uma vida em que nunca terás de te preocupar com dinheiro, com a tua próxima refeição, ou se és importante. Comigo, serás sempre importante. Serás a coisa mais importante no meu mundo. Por quê? A pergunta saiu de mim. Por que eu? Tu poderias ter qualquer pessoa. Porque tu me vês. Palavras simples. Verdade devastadora. Não é o dinheiro, nem o poder, nem a reputação. Tu vês o homem por baixo de tudo isso. E esse homem quer-te mais do que quis qualquer coisa nos últimos 15 anos. Um dos seguranças deu um passo à frente e sussurrou algo em italiano. A expressão de Dante mudou. Ficou fria e dura de uma forma que me fez sentir um frio na barriga. Ele levantou-se abruptamente. Tenho de ir. Assuntos que não podem esperar. Claro. Comecei a retirar a minha mão, mas ele segurou-a. Esta noite vou mandar um carro buscar-te às 20 euros. Faz as malas. O quê? Não, não posso simplesmente... Sim, podes. Levantou a minha mão até os seus lábios. Deu um beijo na minha palma que parecia uma marca. E vais porque és corajosa e imprudente e estás cansada de ser invisível. Porque queres isto tanto quanto eu. Mesmo que ainda tenhas medo de admitir, Dante, às 20 horas. Emma, esteja pronta. Então ele se foi. Os seus seguranças o flanqueavam enquanto ele saía. O Mercedes preto estava à espera, com a porta já aberta. Ele entrou sem olhar para trás e eu fiquei parada no meio do restaurante com a palma da mão ainda a arder por causa do beijo dele. Marco apareceu ao meu lado. O que ele disse para ti? Ele vai mandar um carro hoje à noite e tu vais ir. Não é uma pergunta. Olhei para ele. Esse homem que me deu um emprego quando eu estava desesperada, que foi gentil quando não precisava ser, que agora me olhava com algo parecido com tristeza nos olhos. Sim, sussurrei. Eu vou. O apartamento estava um caos quando cheguei a casa às 3 da manhã. Sofia estava sentada no sofá a pintar as unhas, enquanto Marie e Kiki discutiam em francês e inglês sobre quem era a vez de limpar a casa de banho. Todas pararam quando viram a minha cara. O que aconteceu? Perguntou Kiki com seu sotaque australiano carregado de preocupação. Parece que viu um fantasma. Coloquei minha bolsa no chão com cuidado, com as mãos ainda tremendo. Preciso fazer as malas. As malas? Perguntou Sofia, arregalando os olhos. Você vai embora? Voltar para os Estados Unidos? Não, eu... Como explicar isso? Como eu colocaria em palavras o que eu mesma mal entendia? Vou ficar com alguém por um tempo. Alguém? O tom de Marie ficou perspicaz. Um homem? Sim, aquele do restaurante. Kiki se inclinou para a frente. O gato com o Mercedes. Emma, sua surpresa. Não é nada disso, exceto que era exatamente isso. Pior do que isso. É complicado. Complicado como? Sofia abandonou as unhas e observava-me com olhos perspicazes. Emma, estás aqui há 3 meses e mal falaste com alguém. Agora, de repente, vais morar com um tipo que nunca conhecemos. Não vou morar com ele. Vou apenas... O que eu estava a fazer? Visitar? Com a mala pronta, a expressão de Marie ficou séria. Isso não é seguro. Tu não conheces esse homem. Eu conheço o suficiente. Conheces? Sofia ficou de costas para mim. Porque, do meu ponto de vista, isto parece todos os documentários policiais que já assisti. Um estranho bonito, um carro caro, que te deixa encantada. Para! Levantei a mão. Agradeço a preocupação. Agradeço mesmo, mas esta é a minha escolha. A minha decisão. Uma decisão baseada em quê? Alguns almoços? Algumas palavras bonitas? A voz de Kiki tinha perdido a sua habitual leveza. Emma, nós preocupamo-nos contigo. Não queremos ver-te magoada. Magoada? A palavra ecoou na minha mente. Dante poderia magoar-me de maneiras que estas mulheres não poderiam imaginar. Poderia destruir-me completamente se quisesse. Mas também poderia fazer-me sentir viva de maneiras que eu nunca tinha experimentado. Terei cuidado, disse finalmente. Terás? Perguntou Marie suavemente. Ou já estás demasiado envolvida? Não respondi. Não podia responder porque ela tinha razão. Fiz as malas lentamente, metodicamente. Alguns vestidos, produtos de higiene pessoal, a pequena coleção de livros que tinha trazido de casa. Tudo o que eu possuía cabia numa mala surrada.
Uma lembrança deprimente de quão pouco eu tinha acumulado em 23 anos de vida. O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. O carro chegará às 8. Vista-se bem. Temos planos para jantar. Planos para jantar. Como se isso fosse normal. Como se eu fosse normal. Como se fôssemos um casal normal, fazendo coisas normais. Tirei o único vestido bonito que tinha, preto, simples, comprado numa loja de artigos usados antes de sair de Ohio. Teria que servir. Às 7h45, fiquei em frente ao espelho do banheiro a aplicar rímel com as mãos trêmulas. Atrás de mim, podia ver o reflexo das minhas 3 colegas de quarto sentadas no sofá, a observar-me com expressões idênticas de preocupação. Pelo menos manda-nos uma mensagem, disse Sofia finalmente. Diz-nos que estás bem. Eu vou. E se algo parecer errado, qualquer coisa, liguem para nós. Ou para a polícia, ou para ambos. Kiki estava decidida. Prometo, eu prometo. Exatamente às 8h, alguém bateu à porta. Abri e encontrei um motorista diferente do de ontem, mais velho, com cabelos grisalhos nas têmporas e olhos que já tinham visto demais. Ele fez uma leve reverência. Senhorita Emma, sou Guio. O senhor Cavalli me enviou para buscá-la, buscar-me. A frase me fez parecer uma bagagem. A boca de Giorgio se contorceu. Para acompanhá-la, se preferir, posso pegar a sua mala. Entreguei-a, ignorei os protestos sussurrados da minha colega de quarto e segui-o por 3 lances de escada até onde um Mercedes diferente nos esperava. Este era ainda mais luxuoso do que o de ontem, todo com pintura preta brilhante e vidros escuros. O interior cheirava a couro e a outra coisa qualquer. Perigo, talvez? Ou destino? Para onde vamos? Perguntei enquanto Guio entrava suavemente no trânsito. À casa do Sr. Cavalli. Ele está à sua espera lá. Casa? Não a vila de ontem, suspeitei. Outro lugar. Um lugar mais permanente. A viagem demorou 40 minutos, serpenteando por bairros cada vez mais exclusivos, até chegarmos a uma propriedade fechada que fazia a vila parecer modesta. Muros altos, câmaras de segurança, guardas armados na entrada que nos deixaram passar, depois de Guio mostrar as credenciais. A casa, chamá-la de casa, parecia inadequado. Erguia-se diante de nós. 3 andares de pedra branca e vidro, iluminada por dentro como uma caixa de joias. Uma fonte dominava a entrada circular, a água captando os últimos raios do pôr-do-sol. Gio abriu a minha porta. O Sr. Cavalli está no salão principal. Eu mostro-lhe. O interior era ainda mais impressionante. Pisos de mármore, tetos altos, obras de arte que provavelmente custaram mais do que eu ganharia em toda a minha vida. Os meus sapatos de lona rangiam na pedra polida e eu percebi claramente o quanto estava deslocada. Dante estava de pé junto às janelas do chão ao teto com vista para o mar, de costas para mim. Ele trocou de roupa, calças escuras e uma camisa branca com as mangas arregaçadas, expondo aqueles antebraços que assombravam os meus sonhos. Um copo de cristal com um líquido âmbar estava sobre a mesa ao lado dele. Obrigado, Giorgio. Ele não se virou. Isso é tudo. A porta se fechou atrás de mim e, de repente, ficamos sozinhos. Você veio, disse ele suavemente. Achou que eu não viria? Eu esperava que você não viesse. Finalmente, ele virou-se e a expressão em seu rosto roubou meu fôlego. Fome crua misturada com algo mais gentil. Alívio, talvez. Para o seu bem, eu esperava que você fosse inteligente o suficiente para fugir. Eu não sou inteligente. Coloquei minha bolsa no chão com cuidado. Aparentemente, não. Ele se aproximou de mim com a graça de um predador. Você é corajosa. Estupidamente, imprudentemente corajosa. Isso vai fazer você se machucar. Por você, nunca por mim. Ele parou a poucos centímetros de mim, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor que emanava do seu corpo. Eu destruiria o mundo antes de deixar alguém magoar-te, incluindo eu mesmo. Palavras bonitas. Verdade. A sua mão subiu e segurou o meu rosto. Eu não digo coisas que não sinto, Emma. Quando digo que és minha, quando prometo proteger-te, não são promessas vazias, são votos. Tu mal me conheces. Eu sei que trabalhas até a exaustão por um salário mínimo e sorris como se isso não te matasse por dentro. Eu sei que deixaste tudo o que te era familiar porque ficar parecia morrer lentamente. Eu sei que tens sido invisível há tanto tempo que te esqueceste de como é ser vista.
O seu polegar traçou a minha maçã do rosto. Eu sei que quando te beijo, tu tens o gosto de voltar para casa. As lágrimas ardiam nos meus olhos. Para. Por quê? Porque estás a tornar isto mais difícil, a fazer-me querer coisas que não devia querer, a fazer-me esquecer que és perigoso. Eu sou perigoso. Ele disse isso com veemência. Eu sou a coisa mais perigosa que alguma vez encontrarás. Mas não para ti. Nunca para ti. Para ti, eu sou segurança. Sou um santuário. Sou a única pessoa neste mundo que nunca te deixará cair. Como podes prometer isso? Tu lidas com violência. Sim, lido. Matei o Man, Emma. Ordenei mortes, destruí vidas e construí o meu império com sangue e medo. O seu aperto apertou-se. Mas contigo, sou apenas um homem que quer, que precisa. Faremos tudo para te manter segura, feliz e minha. Isto é loucura. Sim, ele pressionou a testa contra a minha. Completamente louco. E eu não me importo. Importas-te? Importava-me. Ali, nos seus braços, sentindo o tremor que percorria o seu corpo, vendo a vulnerabilidade por baixo de todo aquele poder. Importava-me que isto fosse loucura? Não, sussurrei. Não me importo. Ele beijou-me então e foi diferente de ontem. Mais lento, mais profundo, menos sobre reivindicar e mais sobre saborear. A sua mão deslizou para o meu cabelo, inclinou a minha cabeça e eu derreti-me nele como se tivesse esperado toda a minha vida por este momento. Quando nos separamos, ambos estávamos a respirar com dificuldade. Jantar, disse ele com aspereza. Prometi-te jantar. Não estou com fome. As minhas mãos apertaram a camisa dele. Não de comida. Algo sombrio e possessivo passou pelo rosto dele. Emma, eu quero-te. A admissão foi ao mesmo tempo assustadora e libertadora. Eu quero-te desde o momento em que te vi e estou cansado de fingir o contrário. Cristo, as mãos dele apertaram a minha cintura. Não podes dizer coisas assim. Não quando estou a mal conseguir me controlar. Então não aguentes. Puxei-o para mais perto. Deixa-te levar. Por um longo momento, ele apenas ficou a olhar para mim. Depois, pegou-me nos braços, literalmente levantou-me como se eu não pesasse nada, e levou-me até uma escadaria ampla. Para onde? Para o teu quarto, a voz dele estava áspera. Onde vais dormir esta noite e todas as noites a seguir, Dante? Chega de discussões, Emma, chega de protestos. Agora és minha e vou ficar contigo. Ele carregou-me escada acima, por um corredor repleto de obras de arte que eu não olhei, através de portas duplas, para um quarto que me tirou o fôlego. Uma cama enorme. Mais janelas com vista para o mar. O luar espalhando-se pelos lençóis escuros. Ele sentou-me gentilmente e as suas mãos emolduraram o meu rosto. Última chance, disse ele suavemente. Última chance de fugir. Depois disso, não há volta. Eu nunca vou deixar-te ir, entendes? Eu entendi que estava numa encruzilhada. Um caminho levava de volta à segurança, à invisibilidade, a uma vida pela metade. O outro levava à escuridão e ao perigo, e a um homem que me olhava como se eu fosse a sua salvação. Eu entendo, sussurrei, e estendi a mão para ele. E escolho você. Ele me beijou como um homem morrendo de sede. E eu era água. As mãos dele estavam em todos os lugares, no meu rosto, no meu cabelo, na minha cintura, mas sempre gentil, sempre cuidadoso, como se eu fosse algo precioso que ele tivesse medo de partir. Emma, o meu nome era uma oração nos seus lábios. Diz-me para parar. Diz-me que isto é demasiado rápido. Não pares. Puxei-o para mais perto, precisando do seu calor sólido, precisando de provas de que isto era real. Por favor, não pares. Então ele não parou. A noite se transformou em sensações. A boca dele na minha pele, as mãos dele aprendendo cada curva, palavras sussurradas em italiano que eu não entendia, mas sentia nos ossos. Ele me adorava com uma reverência que fazia lágrimas escorrerem pelas minhas têmporas. E quando finalmente nos unimos, parecia menos uma rendição e mais um retorno ao lar. Depois, ele me abraçou, minha cabeça no peito dele, o batimento cardíaco dele constante sob meu ouvido. Sem arrependimentos? Perguntou ele suavemente. Não. E era verdade. Apesar de tudo, do perigo, da loucura, do fato de o conhecer há apenas 3 dias, não tinha arrependimentos. Nunca.
Os seus braços apertaram-se. Agora és minha completamente. E eu protejo o que é meu. Eu deveria ter perguntado o que isso significava. Deveria ter questionado a possessividade na sua voz. Em vez disso, adormeci sentindo-me mais segura do que em anos. A manhã chegou com a luz do sol entrando pelas janelas enormes e o cheiro de café. Abri os olhos e vi Dante já vestido, sentado numa poltrona perto da cama, olhando para mim com uma intensidade que deveria ser inquietante. Bom dia, disse de repente tímida. Bom dia, cara. Ele levantou-se, aproximou-se da cama e deu-me um beijo na testa. Como te sentes? Como se a minha vida tivesse mudado completamente. Mudou. Não havia desculpa no seu tom de voz. As tuas coisas foram levadas para o armário. O Giorgio trouxe-as enquanto dormias. Sentei-me, agarrando o lençol. Dante, não posso simplesmente mudar-me para cá. Já mudaste. Ele entregou-me uma chávena de café. Temperatura perfeita, um pouco de natas, exatamente como eu gosto. Como é que ele sabia? E antes de discutires, entende que isto não é negociável. Não vais voltar para aquele apartamento. Não vais trabalhar naquele restaurante. Vais ficar aqui comigo, onde posso manter-te em segurança. Em segurança de quê? A sua expressão escureceu. De um mundo que ainda não compreendes. Emma, a minha vida, meus negócios, eles vêm com inimigos, pessoas que fariam-te mal para chegar até mim. Agora que és minha, és um alvo. O medo percorreu a minha espinha. Talvez eu devesse ir embora então. Voltar para os Estados Unidos. Não. A palavra soou como um chicote. Não vais embora. Não vou permitir. Não pode simplesmente. Eu posso. Eu vou. Ele sentou-se na beira da cama e agarrou os meus ombros. Escuta-me. Ontem, depois de sair do restaurante, pedi aos meus homens para fazerem uma verificação completa do teu passado. Sei sobre a tua mãe, sobre a dívida, sobre o motivo pelo qual realmente deixaste Ohio. E sei que não tens nada para onde voltar. Nenhuma família que se importe contigo. Nenhuma casa à tua espera. Nada. A vergonha consumiu-me. Não tinhas o direito. Eu tinha todo o direito. Tornaste-te minha no momento em que te sentaste à minha mesa. E eu protejo o que é meu sabendo tudo sobre isso. A sua voz suavizou-se. Não estou a julgar-te, cara. Estou a oferecer-te algo melhor. Uma vida aqui comigo. Segurança. Proteção. Uma oportunidade de ser mais do que invisível. Como o quê? A tua amante? Atua como minha. Ele interrompeu-me. Qualquer que seja o rótulo que queiras colocar, não importa. O que importa é que agora estás sob a minha proteção. Ninguém te vai magoar. Ninguém te vai rejeitar, ignorar ou fazer sentir inferior. E em troca, tudo o que peço é que fiques, que me deixes cuidar de ti. Devia ter me sentido como uma jaula. Devia ter me sentido como se estivesse a trocar uma armadilha por outra. Em vez disso, senti-me livre. Por quanto tempo? Sussurrei. Para sempre. Simples, direto, aterrorizante. Eu disse-te, Emma, não desisto do que é meu. 3 semanas passaram num borrão de luxo e aprendizagem. Dante estava ausente durante o dia. Negócios, dizia ele. E eu não perguntei detalhes, mas as noites eram nossas. Ele levava-me a jantares privados em restaurantes que não tinham preços no menu. Comprava-me roupas que custavam mais do que o meu antigo aluguer. Introduziu-me a um mundo de riqueza e poder que parecia intoxicante e perigoso. Mas havia regras, sempre regras. Não saias da propriedade sem Giorgio ou outro guarda. Não fales com estranhos. Não perguntes sobre os negócios dele. Não faças isso, não faças aquilo. A gaiola era dourada, mas continuava a ser uma gaiola. Preciso de fazer alguma coisa. Disse-lhe uma noite durante o jantar no terraço. Não posso simplesmente existir. O que quer fazer? Não sei. Trabalhar, estudar, algo que seja meu. Ele estudou-me por um longo momento. Quer independência, quer um propósito. Então terá isso. Ele lhe estendeu a mão por cima da mesa e pegou na minha mão. Vou abrir contas para si. Podes perseguir o que te interessar, ter aulas, começar um negócio, o que quiseres, com o teu dinheiro, com o nosso dinheiro. O seu polegar traçou círculos na minha palma. O que é meu é teu, Emma, tudo. Mas não era, não realmente. Porque eu era aquela que não podia sair sem permissão.
Eu era aquela que tinha guardas a seguir cada movimento meu. Eu era aquela que vivia numa bela prisão. A explosão aconteceu numa quinta-feira. Eu estava no jardim, o único lugar onde eu podia ficar sem supervisão constante, a ler um livro quando ouvi. Um estrondo trovejante que abalou o chão, seguido de alarmes e gritos. Gia apareceu em segundos, com a arma em punho. Para dentro agora. O que está a acontecer? Ele agarrou o meu braço e me puxou para dentro da casa. Atrás de nós, fumo subia de algum lugar perto do portão da frente. Lá dentro era o caos. Homens de fato com armas, disparos rápidos em italiano. Eu não conseguia lhe acompanhar. A voz de Dante cortava tudo com autoridade fria. Ele apareceu na porta e o alívio em seu rosto quando me viu foi visceral. Cristo, você está bem? O que aconteceu? Uma bomba de carboidratos no portão. Ele veio até mim, passou as mãos por mim, como se estivesse a verificar se eu estava ferida. Tenha certeza de que está bem? Você não se feriu? Estou bem. Mas Dante, que rivais. O seu maxilar apertou-se enviando uma mensagem. Que tipo de mensagem? Do tipo que diz que eles sabem sobre ti. Ele puxou-me para perto e senti o tremor que percorreu o seu corpo. Do tipo que significa que precisamos de ter mais cuidado, mais guardas, mais regras, mais gaiola. Isto é por minha causa, sussurrei. Não, isto é por causa do meu mundo. Um mundo do qual eu sabia que tu te tornarias parte quando te reivindiquei. Ele inclinou meu rosto para cima. Mas eu quis dizer o que disse, Emma. Eu protejo o que é meu, e ninguém vai tocar em ti. Naquela noite, ele fez amor comigo com um desespero que beirou a violência. Como se estivesse tentando provar através do toque que eu era dele, que eu estava segura, que nada poderia me tirar dele. E depois, enquanto estava nos seus braços, finalmente compreendi o peso do que tinha lá aceitado. Isto não era um conto de fadas. Não era um romance em que o amor conquistava tudo. Era real, perigoso, sombrio e complicado. Mas também era meu. 2 dias após o atentado, tudo mudou. Eu estava no escritório de Dante, uma sala que normalmente evitava, à procura de um livro, quando vi a pasta. Estava em cima da secretária dele, parcialmente aberta, e eu não teria reparado, não fosse por uma palavra na primeira página. O raio. As minhas mãos tremiam enquanto a abria completamente. E lá, preto no branco, estava tudo. Não era apenas uma verificação de antecedentes, era um arquivo. Fotos minhas de antes de partir, saindo do meu apartamento, no meu antigo emprego com pessoas que eu tentava esquecer. Datas, horários, um registro detalhado dos meus últimos 6 meses nos Estados Unidos e notas nas margens com a caligrafia de Dante. Vulnerável, isolada, perfeita. O mundo virou de cabeça para baixo. Emma, a voz dele veio da porta, e quando me virei, o rosto dele estava cuidadosamente impassível. Não era para teres visto isso. Perfeito. A minha voz falhou na palavra. Eu era perfeita. O que era isto? Algum tipo de plano? Não é o que pensas. Então o que é? Atirou-lhe a pasta, as páginas espalharam-se. Diz-me, alguma coisa disso era real ou eu era apenas um alvo que decidiste adquirir? Não. Ele aproximou-se de mim e eu recuei. Não faças isso. Não diminua o que temos. O que temos? Um riso histérico brotou. Não temos nada. Tudo isto foi calculado. Viu uma rapariga desesperada e decidiu colecioná-la como se fosse algum tipo de troféu. Isso não é verdade. Então explique. Agora eu estava a gritar, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Explique por que tem fotos minhas de antes de nos conhecermos. Explique por que tem anotações sobre como eu era vulnerável. Explica qualquer uma dessas coisas. Ele passou a mão pelo cabelo. E pela primeira vez desde que o conheci, parecia incerto. Eu estava em Santorini a negócios reais. Uma reunião com fornecedores e Vite no restaurante. Apenas Vite, a maneira como te movias, a maneira como sorrias, aquele sorriso vazio, a maneira como eras invisível mesmo quando estavas ali. E eu reconheci isso. Reconheceste o quê? Solidão. A voz dele ficou áspera. O tipo de solidão que te corrói por dentro. Eu estive sozinho a vida toda, Emma. Cercado por pessoas, mas completamente sozinho. E eu vi essa mesma solidão em ti. Então, sim, eu mandei investigar-te. Queria saber se o que eu via era real ou se era uma projeção minha. E quando o relatório chegou, quando soube da dívida da tua mãe e de como tu eras realmente sozinha, decidiste que eu era perfeito.
A amargura codificou as palavras. Vítima perfeita, par perfeito. Ele diminuiu a distância entre nós antes que eu pudesse recuar. Tu eras perfeita para mim porque entendias o que significava ser invisível. Porque eras forte o suficiente para sobreviver, mas suave o suficiente para ainda ter esperança. Porque quando olhava para ti, via possibilidade. Possibilidade de quê? De não estar mais sozinho. As suas mãos subiram, emoldurando o meu rosto. Sim, planeei o nosso encontro. Sim, orquestrei as coisas para garantir que interagíssemos. Mas tudo depois disso, cada palavra, cada toque, cada momento, foi real, Emma. O que sinto por ti é real. Como posso acreditar nisso? As lágrimas continuavam a cair. Como posso confiar em qualquer coisa que dizes quando tudo começou com uma mentira? Porque estou aqui a dizer-te a verdade agora. Os seus polegares limparam as minhas lágrimas. Porque não estou a inventar desculpas, nem a tentar manipular-te. Estou a ser honesto, provavelmente mais honesto do que já fui com qualquer pessoa na minha vida. Vi-te e quis-te e fiz com que isso acontecesse. É isso que eu faço, é quem eu sou. Mas isso não torna a nossa relação menos real. Eu queria acreditar nele. Deus, eu queria tanto acreditar nele. Mas a pasta no chão, aquelas notas na margem, a prova dos seus cálculos, tudo parecia veneno. Preciso de tempo, disse finalmente. Preciso de pensar. Não. O seu aperto apertou-se. Não vou deixar-te afastar-te disto, de nós. Não és tu quem decide. O inferno tornou-se perigoso. És minha, Emma. Minha. E não me importo se estás zangada, magoada ou te sentes traída. Não vais embora. E então? Agora sou tua prisioneira. Se é isso que é preciso. Sem desculpas, sem suavidades. Eu disse-te desde o início. Eu protejo o que é meu. E não desisto. Nem agora, nem nunca. Olhamos um para o outro. E eu vi a verdade nos seus olhos. Ele estava a falar a sério. Cada palavra. Ele iria manter-me aqui à força, se necessário, iria prender-me completamente em vez de me deixar ir. O pensamento deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, através da mágoa, da traição e da raiva, senti outra coisa, algo sombrio e imprudente, que sussurrava que talvez fosse exatamente isso que eu estava à procura. Alguém que não me deixasse desaparecer. Alguém que lutaria para me manter, mesmo que a luta fosse contra o meu próprio medo. Eu odeio-te, sussurrei. Não, não odeias. Ele puxou-me para perto e eu não resisti. Odeias que eu tenha percebido quem tu és. Odeias que eu tenha planeado, calculado e garantido que nos encontrássemos. Mas não me odeias porque sou a primeira pessoa na tua vida que lutou por ti. Ele estava certo. E eu odiava-o por isso também. O que acontece agora? Perguntei contra o seu peito. Agora. Os seus braços apertaram-se. Agora vais ficar zangada por um tempo. Vais fazer-me trabalhar para o teu perdão. Vais testar-me para ver se eu realmente quero dizer o que digo sobre nunca te deixar ir. E, eventualmente, quando estiveres pronta, vais aceitar que o que temos é confuso e complicado, e começou com cálculo, mas tornou-se algo real. Tens muita certeza de ti mesma. Tenho a certeza de nós. Ele inclinou o meu rosto para cima, e a intensidade nos seus olhos roubou-me o fôlego. Tenho a certeza de que o que sinto por ti é real. Tenho a certeza de que queimaria todo o meu império antes de deixar alguém magoar-te. Tenho a certeza de que passar o resto da minha vida a provar-te que és importante, que és vista, desejada e amada, é exatamente o que eu queria fazer. Amada. A palavra ficou presa na minha garganta. Sim, sem hesitação. Eu amo-te, Emma. Provavelmente amei-te desde o momento em que te sentaste à minha mesa e olhaste para mim como se eu fosse apenas um homem. E vou passar todos os dias a provar isso. Eu deveria tê-lo afastado. Deveria ter exigido que ele me deixasse ir. Deveria ter corrido de volta para a minha pequena vida, onde o pior que poderia acontecer era a invisibilidade. Em vez disso, beijei-o, porque talvez o amor que começou com cálculo pudesse tornar-se algo real. Talvez uma gaiola feita de proteção e possessividade ainda pudesse ser liberdade. Talvez ser vista, realmente vista, valesse o perigo que isso acarretava. Ainda estou zangada, murmurei contra os seus lábios. Eu sei e não te perdoo. Eu sei, mas não vou embora.
Também sei disso. Ele aprofundou o beijo e sentiu seu sorriso, porque és minha, e eu sou teu, e isso é tudo o que importa. 6 meses depois eu estava no jardim, observando o pôr do sol pintar o céu e tons de fogo. A propriedade tinha se tornado o meu lar. Os guardas tinham se tornado rostos familiares. A vida que antes achava sufocante tinha se tornado o ar que respirava. Os braços de Dante envolveram-me por trás e eu inclinei-me para trás, para o seu calor. Feliz? Ele perguntou. Eu estava. Pensei nas aulas que estava a fazer online, na pequena instituição de caridade que tinha começado a ajudar mulheres locais, na vida que estava a construir dentro dos limites da sua proteção. Pensei nas noites nos seus braços, nas manhãs a acordar com o seu rosto, na sensação de ser amada, protegida e completamente vista. Sim, eu disse e foi sincero. Estou feliz. Ótimo. Ele deu-me um beijo na têmpora porque tenho algo para ti. Ele entregou-me uma pequena caixa de veludo e o meu coração disparou. Dante, abre. Dentro havia um anel, não um anel de noivado. Outra coisa, uma aliança de ouro branco com palavras gravadas no interior. Mia per se, minha para sempre. É uma promessa, disse ele suavemente, que será sempre vista, sempre protegida, sempre amada, que nunca mais serás invisível. Que o que temos, esta coisa confusa, complicada e bonita, durará para sempre. Coloquei o anel, senti o seu peso assentar como uma âncora, como uma promessa, como um lar. Para sempre, repeti. E nos seus braços, no jardim da nossa gaiola dourada, finalmente compreendi que, às vezes, a liberdade não tem a ver com fugir. Às vezes, tem a ver com encontrar alguém que te veja tão completamente, que te segure com tanto cuidado, que te ame tão intensamente que a sua proteção se torne as tuas asas, em vez das tuas correntes. Eu tinha vindo a Santorini à procura de algo mais, e encontrei-o no lugar mais inesperado, nos braços de um homem perigoso que me viu quando eu era invisível, que me escolheu quando me sentia sem valor, que me amou quando eu tinha esquecido como amar a mim mesma. Amo-te, sussurrei. Eu sei, disse ele. Eu sei desde o início. Desde o momento em que me olhaste e te inclinaste em vez de fugires. Desde que escolheste o perigo em vez da segurança e a mim em vez de todos os outros. Eu sempre soube. E talvez essa fosse a verdade. Talvez ele sempre soubesse. Talvez, desde o início, isso fosse inevitável. Duas pessoas solitárias que se encontraram num terraço lotado, reconhecendo uma na outra a possibilidade de se sentirem completas. O sol se punha sobre o Mediterrâneo, pintando tudo de dourado. E eu estava nos braços do homem que me reivindicou, me manteve, me amou e pela primeira vez na vida eu estava verdadeiramente completa.